Nós estamos em uma série expositiva aqui na nossa igreja, Igreja Batista Calcaia do Alto, nas cartas de Paulo aos Colossenses. E se você tem nos acompanhado aí, nós já vimos, domingo passado pela manhã, a introdução da carta aos Colossenses, falando do seu contexto, do seu propósito. Logo em seguida nós falamos à noite, domingo passado, da saudação e das ações de graça que Paulo faz por aquela igreja. Hoje de manhã o Cipri nos falou sobre a oração de Paulo pela igreja. E agora nós vamos começar a falar sobre o corpo da carta. Porque como nós vimos a semana passada, as cartas bíblicas, essas cartas paulinas, elas eram muito parecidas com a estrutura da época. A diferença era alguns elementos bíblicos que entravam nela. E normalmente o autor bíblico, ele começava com uma saudação, ele depois fazia uma ação de graça ou uma oração, ou no caso aqui de Paulo, ação de graça e a oração, e depois ele desenvolvia a sua carta, e lá no final ele fazia uma saudação final. Era assim a estrutura, e é assim que Colossenses está estruturado. Então, depois que Paulo ele ora pela igreja, ele declara a oração dele junto com Timóteo pela igreja, para que eles frutifiquem, para que eles cresçam na fé, como o Cipri nos falou pela manhã. Agora ele vai começar a confrontar os irmãos daquela igreja. Porque aquela igreja, nós vimos a semana passada que eles estavam sofrendo ataque de heresias, de falsos ensinos, de um certo movimento que distorcia o evangelho. Ao longo da carta nós vamos ver isso, e que além de distorcer o evangelho, ele diminuía a Cristo, a supremacia, a suficiência de Cristo, e exigia alguns acréscimos à fé como um meio de salvação, de se obter a salvação. Mas é interessante que Paulo, ele começa a confrontar aqueles irmãos, e ele não faz isso primeiramente apontando os enganos, as falsidades e as mentiras daquele falso ensino, embora ele vai fazer isso ao longo da carta. Mas ele começa a confrontar aqueles irmãos ensinando a verdade, transmitindo com clareza para aqueles irmãos a verdade do evangelho, que aquela igreja precisava entender. E Paulo então, ele vai exaltar a Cristo, dizendo que Jesus, quem é Jesus e o que ele fez, apresentando a supremacia, ou a proeminência, ou o predomínio, a soberania de Jesus. E tendo isso então dito, eu convido você a abrir sua Bíblia comigo lá no Colossenses, capítulo 1, nós leremos a partir do verso 15. Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 15. Versos esses onde nós encontramos sobre a pessoa de Jesus. O que Paulo, interessante, nós já lemos pela manhã e eu não vou falar desses versos, mas o que Paulo já começa a descrever a partir do verso 13, quando ele está orando pela igreja. Dizendo que Jesus, ele nos resgatou, ou seja, nos tirou, nos transportou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Foi isso que o Senhor fez por pecadores de Colossos e por pecadores como eu e você. E a partir então do verso 15, que nós leremos agora, Paulo ele explica quem realmente é Jesus. E aí Paulo vai explicar quem é Jesus, dizendo o seguinte, verso 15, vai lá comigo. Diz assim a palavra do Senhor: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia.
pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos, por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-lo diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Palavra do Senhor para nós. Pai, obrigado pela Tua palavra, e como nós já oramos aqui, ó Pai, nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite, ó Pai. Fale aos nossos corações aquilo que o Senhor tem reservado para nós, na exposição da Tua palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Nos versos que nós lemos aqui, Paulo ele vai destacar a supremacia de Cristo. Nós cantamos aqui esses versos, e muitos estudiosos, há uma certa concordância entre eles, que a descrição de Cristo apresentado por Paulo aqui é feita na forma de um hino cristão, ou seja, um hino de louvor a Cristo que a igreja primitiva cantava e que é utilizado por Paulo na carta, e que é a palavra de Deus inspirada para nós. Provavelmente aquela igreja tinha essa música nos seus encontros, e tinha essa poesia, essa melodia, não é essa poesia, né? Não vou falar melodia aqui, mas a poesia, e que se tornou então palavra de Deus, e Paulo usa naquela carta que ele escreve à igreja. E o primeiro ponto que esse texto nos destaca aqui, que é o resumo de tudo que nós lemos, é a supremacia de Cristo na criação. E se você, talvez, essa palavra supremacia não é uma palavra muito utilizada por nós aqui. Se você olhar o dicionário da língua portuguesa, você vai ver que existe alguns sinônimos para supremacia. Dá uma ideia de superioridade, de predomínio, de soberania, de poder supremo. Ou seja, a superioridade de Cristo na criação, a primazia de Cristo na criação, o predomínio dele na criação, a soberania dele, o poder supremo dele na criação. Paulo vai apresentar para aqueles irmãos que Jesus é o Senhor sobre a criação e sobre todas as coisas. Jesus, como o primogênito da criação, é aquele por meio de quem e para quem tudo foi criado. Ele é superior e está acima de todas essas coisas que Paulo descreve aqui. Paulo ele vai descrever para aqueles irmãos que Cristo é a imagem do Deus invisível. É o primogênito sobre a criação. Paulo está explicando para eles quem de fato é o Filho de Deus. Eu gosto da tradução, é uma paráfrase, obviamente, interpretativa da Bíblia Mensagem, quando ela diz assim: quando olhamos para o Filho, nós vemos o Deus invisível. Olhamos para o Filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Cristo é a imagem. Em outras palavras, Cristo é a expressão visível do Deus invisível. Quando nós olhamos para o Filho, nós vemos o Deus invisível. Quando nós olhamos para o Filho, nós vemos o propósito de Deus em toda a criação. Pois tudo, segundo Paulo, absolutamente tudo, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, tudo começou nele, e tudo nele encontra o seu propósito. Jesus, ele é a imagem de Deus, ele não é a imitação de Deus. Ele é a encarnação do Deus excelso, supremo, no mundo dos homens, limitados e falhos. A palavra imagem que Paulo utiliza aqui para descrever que Jesus é a imagem do Deus invisível, significa uma representação, uma expressão exata. E é a encarnação do divino em Cristo, o Deus invisível tornando-se visível. Porque o próprio João, o apóstolo João, escrevendo
João capítulo 1, verso 14, ele diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu. Nós lemos, não lemos até o 14, nós só lemos até o 1:5 aqui na abertura do culto. Mas o João aqui no verso 14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu, tabernaculou, fez morada entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E esse Jesus, que é a expressão de Deus, é o Deus, o Deus invisível, se tornando visível em Jesus, é o Senhor sobre toda a criação. Tudo foi criado por meio dele. Tudo foi criado por meio dele e para Cristo. Mas ele não somente criou, como ele sustenta, tem todas as coisas em suas mãos. Por que é importante a gente repetir isso que eu falei em algumas palavras, a mesma coisa em várias palavras, diversas vezes aqui? Porque aqueles falsos mestres que Paulo está combatendo aqui, diziam que o mundo era organizado por seres angelicais, que eles se organizavam hierarquicamente sobre o governo de Deus. E Paulo ensina que os seres humanos foram criados por Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. E Paulo ensina que Jesus é superior e está acima de todos eles. E os seres criados não devem ser adorados. Eu não quero adiantar aqui, mas já adiantando, nós vamos ver ao longo da carta que eles adoravam anjos, por exemplo. Aquela igreja, nós já falamos isso aqui a semana passada, eles adoravam anjos, eles tinham um misticismo, eles tinham um legalismo judaico, e Paulo converge todas as coisas, fazendo aquela igreja olhar para Cristo. Dizendo para eles que as coisas criadas vieram a existir num determinado tempo e espaço, mas o Senhor Jesus existe desde sempre. Que Cristo está presente em todo lugar, tudo subsiste nele, tudo aponta para ele, tudo depende dele. Eu já preguei esse texto aqui em outras oportunidades, em uma outra oportunidade, mas é válido repetir aqui esse ponto. Porque muitos de Colossos viviam uma religião em que Jesus não era superior sobre a vida deles. Muitos daqueles irmãos, muitos daqueles que estavam em volta daquela igreja, depreciavam, rebaixavam a superioridade de Cristo. Aí você fala, mas isso não tem nada a ver comigo, porque Jesus é meu Senhor. Rebaixamos a supremacia e a superioridade de Cristo em nossas vidas, quando, por exemplo, nós adoramos mais as coisas Estou escrevendo para criadas do que o vocês, Criador de todas as coisas. santos e fiéis. Afinal de contas, você Graça diz, me eu não alcançou. adoro, mas será que de fato o seu coração, aquilo não é um ídolo no seu coração? Então a tua palavra que nos coloca, E talvez coisas que são de uma boas, forma tão pertinentes, pequena, os filhos, a esposa, Deus, o e esposo, a família, o trabalho, simplesmente, coisas ó Pai, que a gente precisa para desenvolver, vendo mas que somente muitas a vezes saudação se torna de pra Paulo nós na carta um escrevendo aos ídolo no nosso Colossenses, naqueles 2 primeiros versículos, nós já E aí, somos quando confrontados nós, isso se torna um ídolo, com a se realidade torna do nosso Deus coração. para nós se torna a nossa referência de Será que adoração, nós que embora estamos aqui, muitas vezes se recebêssemos uma subentendido, carta nesse nós nível que Paulo escreveu, seríamos aqueles que são da igreja de Colossos os fiéis, vivem uma religião em que Jesus não é os superior. santos? Como será, ó Pai, que seria como nós seríamos como destinatários se recebêssemos Nossos dias isso do Senhor? não vivem as coisas criadas por Deus. Mas na igreja de Colosso, o Senhor encontrou santos, aqueles que fazem parte da igreja Hoje são pessoas, invisível, é uma pessoa sem Cristo, da igreja é de um todos os crentes religioso de que todas não as tem épocas. Jesus como Senhor Aqueles e que, Salvador da sua vida. quando o Senhor olha para eles, fala, aqueles que entenderam o verdadeiro o Evangelho. A igreja é composta daqueles que creram nessa mensagem do Evangelho. A igreja é composta daqueles que experimentaram da tua graça, da tua paz, ó Pai. E uma igreja marcada por fidelidade, por amor e por esperança. E muitas vezes deixa Jesus.
Pai, que se ao sondar os nossos corações nessa noite, se talvez a nossa motivação, ó Pai, e às vezes justa, estamos passando por momentos difíceis, que não mais isso, não no lugar que é a igreja, que vai nos trazer uma palavra de amor, de esperança, de conforto, e aqui mesmo, o Senhor deseja que estejamos. Mas nessa noite o Senhor trouxe cada um de nós aqui, para entender a condição do nosso coração, e que muito daquilo que nós estamos vivendo hoje, alguns estão vivendo hoje, é frutos de escolhas erradas do seu coração, porque estão afastados do Senhor, porque não escolheram caminhar com o Senhor, porque rejeitaram o Senhor. E nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para dizer que o Senhor deseja nos salvar, que o Senhor deseja que Cristo Jesus seja o nosso Senhor e o nosso Salvador, e a gente viver a realidade e essa vida bonita, gostosa, mas às vezes difícil da igreja, com a certeza de que nós temos um Senhor, que nós temos um Salvador, e que essa igreja tem um dono, e o dono dessa igreja é Cristo Jesus, que é diante dele que nós queremos nos entregar, é diante dele que nós queremos nos prostrar, e é diante desse nome que nosso coração quer. A partir daqui, eu não deixo o Evangelho entrar, eu não deixo o Evangelho transformar, eu não deixo o Evangelho purificar. E aí Jesus deixa de ter a supremacia, porque ele não tem toda a primazia, ele não tem toda a superioridade, ele tem parte. Sabe quando Jesus deixa de ter a superioridade? Quando ele é Jesus somente aos domingos da sua vida. Quando ele é o Senhor da sua vida, quando você pega o seu carro para vir para a igreja. E aí você vai dar graças a Deus que você mora longe da igreja. Você vai Cristo Jesus. Senhor, e aí o trajeto é longo, você vai ter mais tempo. Que é diante dele que nós queremos nos entregar. É diante dele que nós queremos nos prostrar. E é diante desse nome que nosso coração quer se dobrar e dizer: o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu Salvador. E eu quero que o Senhor domine e governe sobre todas as áreas da minha vida. Quando o churrasco entre os amigos todos os domingos se torna mais importante do que a nossa comunhão entre os irmãos. Nós compartimentamos a nossa vida. E Jesus não se torna superior. Não estou dizendo com isso que você não possa assistir um futebol, que você não possa separar um dia para ter um churrasco com os amigos, mas estou dizendo que quando isso se torna uma rotina, e Jesus não é mais a importância, estar reunido com a igreja de Jesus, não é mais a importância, ele não tem mais a superioridade na sua vida. Não tem mais a superioridade no seu coração. Porque se ele é supremo no seu coração, você tem prazer em estar entre os irmãos. Embora muitas vezes relutante, porque talvez você não vai gostar de um, de outro, do jeito de um, do outro, mas você tem prazer. Aqueles irmãos viviam as coisas criadas por Deus, família, trabalho, religião, mas sem reconhecer a superioridade de Cristo em suas vidas e nos seus relacionamentos. Como se Jesus talvez estivesse distante, ou talvez em igualdade com algo criado por Deus. A questão para nós aqui, queridos, diante de tudo que eu falei, dos exemplos que eu já dei aqui, é: será que isso ficou só lá no tempo de Colossos? Ou será que a mensagem sobre a centralidade de Jesus Cristo é necessária para a igreja de hoje? É necessária para mim e para a sua vida? Aí Paulo vai continuar aqui, eu estou resumindo os versos, dizendo que a supremacia de Cristo na criação, e por meio de todas as coisas serem criadas por Ele, vai gerar algumas consequências na vida prática. Além do fato dele ser antes de todas as coisas, nele tudo subsistir, as consequências de tudo isso, ou a junção de tudo isso, e Paulo vai dizer no verso 18, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Paulo está dizendo
que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam todos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aí Paulo começa, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Paulo vai dizer para nós que Jesus não é somente o primogênito da criação, existente antes de todas as coisas, mas também é o cabeça da igreja, é o cabeça do povo de Deus. Ele é seu líder, aquele que lhe dá a direção, que tem uma posição de autoridade na igreja. Porque assim, nós falamos isso na IBD recentemente, assim como um corpo não tem vida sem a cabeça, uma igreja não existe a parte de Cristo. Uma igreja cristã não existe a parte do seu Senhor. O corpo de Cristo, o cabeça do corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo, a igreja como corpo de Cristo, é uma das principais metáforas, figuras de linguagem, utilizada por Paulo para descrever a natureza e o compromisso da igreja. Fala da unidade orgânica em que os crentes não apenas pertencem a Cristo e a outro dentro do seu corpo, mas também têm vida nele, permanecem nele. A igreja é esse organismo vivo, regido e nutrido por um cabeça vivificante, que é Cristo. As funções de Cristo como cabeça não podem ser delegadas a nenhum membro do corpo. O pastor não é a cabeça, a diretoria não é a cabeça, os diáconos não são a cabeça, embora tenham suas responsabilidades e a sua importância no corpo, mas o cabeça é Cristo Jesus. Ele é o Senhor da igreja. Como cabeça, Cristo se relaciona pessoalmente com cada membro do seu corpo, e como seu corpo, a igreja é governada por Cristo e vive por Ele. É dele que vem a vida, é dele que vem a direção para o corpo como um todo, e para cada um dos seus membros em particular. A igreja, queridos, não é formada por pessoas que conhecem algo sobre Jesus, alguma informação sobre Jesus, mas de pessoas que conhecem Jesus, se relacionam com Jesus, que compreendem através da iluminação do Espírito Santo, que há muito tempo, como diz as Escrituras, Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. A igreja é formada daqueles que entenderam que Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A igreja é formada daqueles que não conhecem apenas como Jesus, mas entenderam as palavras de Jesus, quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A igreja é formada por aqueles que sabem que Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Por isso, Ele é o cabeça. A igreja só tem vida em Cristo. É Jesus quem organiza e mantém unida, assim como mantém a igreja unida, assim como a cabeça dirige o corpo. Ele é o líder da igreja, aquele que dá a direção. Aquele que nessa metáfora tem a ideia de superioridade, tem a ideia de comando, mas também é aquele que provê, aquele que sustenta. Jesus é a fonte da força e do poder necessário para que o seu corpo, a igreja, viva nesse mundo que está em trevas. Queridos, a igreja de Jesus, tanto a de Colosso, como a igreja ao longo da história, como a igreja batista de Calcaia do Alto, nunca poderá ser edificada sobre fundamentos humanos. A igreja é dele. A igreja é a noiva dele, pelo qual Jesus tem um grande zelo, pelo qual ele se entregou por ela. Muito provavelmente naqueles dias, algumas pessoas ali daquele contexto não ressaltavam isso sobre Jesus, e nos nossos dias muitos também não colocam Jesus como líder que edifica, direciona e sustenta a sua igreja, queridos. Obviamente ele faz isso vocacionando pessoas, escolhendo pessoas, mas essa percepção precisa estar arraigada em nosso coração.
tenho falado isso, falei a semana passada e repito, igreja não é um lugar para você que não tem nada para fazer vir no domingo à noite ou no domingo de manhã. A igreja é o lugar daqueles que querem se relacionar com Jesus Cristo, daqueles que querem conhecer o amor de Deus, daqueles que já conheceram o amor de Deus e manifestam esse amor. Esse é o lugar. A igreja não é lugar de pessoas que fizeram uma carreira de santidade, embora seja importante, e precisam viver em santidade, mas a igreja é lugar de transformação, a igreja é lugar de desfrutar do poder do Evangelho, que nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino da sua luz. A igreja é lugar daqueles que querem se submeter a um cabeça, que não é um líder humano, mas que é Cristo Jesus. E Paulo começa a amarrar essas coisas, dizendo para eles: Ele é o Senhor sobre a criação, Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. E aí ele vai dizer, Ele é o princípio de todas as coisas, Ele é o princípio dentre os mortos, para que em tudo, Ele tenha o primeiro lugar. Jesus, Ele é a origem da nova criação. Jesus é a origem do novo povo que Deus cria mediante a sua ressurreição, seguida depois pela ressurreição dos crentes quando o Senhor voltar. O que Paulo está nos ensinando aqui é que Ele foi supremo no princípio, e abrindo a vitória da ressurreição, Ele também será supremo no fim. Do princípio ao fim, Ele está elevado acima de todo e de todos. A ressurreição de Jesus é a razão da igreja existir, e prova que existe uma nova vida disponível para todo o seu povo. Jesus, Ele tem prioridade, Ele tem preeminência em tempo e poder sobre todas as coisas criadas, especialmente sobre a nova criação. Esse povo que um dia estará glorificado com Cristo Jesus. O resultado de Cristo ser o princípio e o primogênito é que em tudo, entre todas as pessoas, Ele tem a supremacia. O que eu quero que você comece a amarrar aqui comigo é que Paulo, ele está olhando para a realidade daqueles irmãos. E a realidade daqueles irmãos, dentre tantas as coisas que Paulo vai tratar ao longo da carta, é que Jesus não tinha o primeiro lugar. E o que eu quero que você olhe para mim, comigo nesse texto hoje, e olhe para mim e para a sua vida, fazer uma análise da nossa vida, é em qual ponto da nossa vida Jesus não tem o primeiro lugar. Porque talvez Jesus não tenha o primeiro lugar em algumas coisas da sua vida, como nós já dissemos aqui. Talvez você entende, não, Ele é o Senhor da criação, Ele estava lá no princípio, mas talvez na igreja para você Ele não tem o primeiro lugar. Talvez você entende que Ele é o Senhor da criação, tem o primeiro lugar na igreja, mas você ainda duvida se Ele ressuscitou e se um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. E Paulo está amarrando tudo isso e fala, Ele é superior, Ele é supremo, Ele tem a primazia em tudo isso. E aí ele vai nos versos 19 e 20, dizer que pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Paulo diz que toda a plenitude está em Cristo, somente nele. Plenitude aqui para Paulo significa a totalidade de Deus, com todos os seus poderes e atributos, porque não foi somente da vontade de Deus, que no Filho habitasse toda a plenitude, mas que também por meio dele, todas as coisas fossem reconciliadas. Jesus é a origem da nova criação, nele habita toda a plenitude, e por meio dele, do seu sangue, Deus reconciliou a sua criação. Porque quando nós olhamos para o relato bíblico da criação, nós vemos que nós não estamos em comunhão com Deus sem Jesus Cristo. Porque tem um problema, tem um abismo que é o pecado, a queda do homem, a perdição da raça humana, o afastamento de Deus, a rebelião contra o Criador. E por meio do sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz, Deus reconcilia todas as coisas. Isso não significa, queridos, que Cristo, mediante a sua morte, salvou todas as pessoas. A Bíblia deixa evidente que só serão salvos aqueles que creem.
mas mediante o seu sangue derramado na cruz, para perdoar pecadores como eu e você, Ele nos reconcilia com Deus. Paulo ressalta que aqueles irmãos de Colosso foram reconciliados. Ou seja, eles mudaram de um estado de inimizade para um estado de amizade. Eles tiveram restituído o estado do qual haviam sido separados por causa do pecado. Porque Deus faz a paz e a reconciliação pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Quando Cristo morreu na cruz, Ele torna possível a paz entre Deus e os homens. Toda a criação está sobre o seu poder. E a autoridade de Cristo sempre foi preeminente. Paulo está dizendo isso. Mas aí dos versos 21 a 24, Paulo vai falar sobre esse amor reconciliador de Jesus. Porque Paulo ele vai terminar esse capítulo, ou esses versos, essa parte de versos aqui, fazendo uma aplicação pessoal. Lembrando os colossenses da grande mudança que tinha ocorrido na vida deles. Para que talvez, diante desses falsos ensinos, eles pudessem sentir certa repulsa, uma abominação ao retorno de modo de vida anterior. E aí ele vai dizer que os colossenses, assim como todos os gentios, eles eram estranhos, eles eram inimigos de Deus. E essa é a situação do coração do homem. Ele é inimigo de Deus, ele é rebelde contra Deus. Mas Deus não apenas reconciliou consigo, nos reconciliou consigo por meio de Cristo, mas Ele também nos deu uma nova vida. Vai comigo lá para o versos 21 a 24 novamente. Olha o que ele diz: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele o reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-lo diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Quando Deus nos dá uma nova vida, quando nós somos transportados do império das trevas para o reino da sua luz, quando nós deixamos de ser inimigos, mas agora somos reconciliados com Deus, a partir disso nós vivemos na nossa caminhada um processo de santificação, um processo de nos tornarmos semelhantes a Cristo. A santificação traz essa ideia de separação do mundo e dedicação ao serviço de Deus. Aqueles pecadores de Colossos são agora consagrados e separados para Deus. Eu gosto de uma frase, de uma definição do Augusto Nicodemos sobre santificação, que ele diz assim: a santificação é um processo gradual, no qual Deus atua no coração do regenerado, do convertido, e progressivamente, através das circunstâncias da vida, das provações, das experiências, da palavra e das disciplinas espirituais, de forma geral, essas coisas, Ele vai ensinando as pessoas a dominarem as suas tentações, as suas paixões, as tendências do seu coração pecaminoso, e a viver tendo Jesus Cristo como modelo. Aquela igreja precisava entender e ter Jesus Cristo como modelo. É quando o homem nessa vida, ele se torna cada vez mais livre do pecado e mais semelhante a Cristo. Embora seja um processo gradual e que não será completo nessa vida, será quando nós estivermos com o nosso Deus. Os crentes são separados e pertencentes a Cristo e devem agir de acordo com a sua nova posição em Cristo. Paulo está, repito, respondendo aqueles falsos ensinos que diziam que havia um caminho de santidade, de perfeição moral novo, secreto, como sempre falou de manhã, um misticismo. E Paulo deixa claro para aqueles irmãos de Colosso que tudo havia sido cumprido em Cristo. Mas eles precisavam continuar alicerçados, firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. A esperança do Evangelho é a esperança da glória que nós falamos a semana passada.
Paulo já havia dito na introdução da carta que a fé e o amor desses irmãos estão baseados na sua esperança, daquilo que estava reservado nos céus. Esperança aqui como sinônimo de certeza, algo que se espera, sabendo que de fato virá. E Paulo faz uma advertência, de que aqueles irmãos deveriam permanecer no Evangelho, que aprenderam de Epáfras. E Paulo desperta aqueles cristãos de Colosso a perseverarem no Evangelho. E aí ele ressalta que Jesus derramou o seu sangue na cruz para reconciliá-los com o Pai, e que eles deveriam permanecer fiéis na fé, sem se deixar levar pelos falsos ensinos. Eu quero caminhar para uma conclusão, e diante de tudo o que Paulo fala aqui, que é uma base teológica muito sólida aqui, que reflete sobre a supremacia de Cristo, eu quero dizer para você que talvez não está vivendo os mesmos erros de Colosso, mas que talvez deixou Jesus em segundo plano na sua vida, que Ele ainda deseja ser o seu Senhor e Salvador, aquele que perdoa os seus pecados. Eu quero dizer para você que talvez construiu uma história distante de Deus, que sempre ignorou a Deus na sua caminhada, nunca pensou em Deus, que em Jesus Cristo você pode ter uma nova vida, você pode ser reconciliado com o Pai. E a minha pergunta para você é muito simples nessa noite: você já experimentou esse amor reconciliador de Jesus? Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador? Você já entendeu a mensagem do Evangelho? Já disse sim, eu creio nessa mensagem, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador? Se você tivesse que responder uma pergunta, onde o Senhor Jesus está na sua vida? Qual o papel que Ele ocupa na sua vida? Qual seria a sua resposta? Ele é o Senhor da sua história. Você o ama, você o adora, você deseja servi-lo. Porque é isso que esses versos nos confrontam. Paulo coloca o lugar de Jesus aqui, diante daquela igreja, e ele coloca diante de nós quem é Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que estava na criação, aquele por meio de qual tudo encontra propósito, aquele que reconcilia todas as coisas, aquele que é razão da nossa esperança. E talvez você continue colocando a sua esperança na sua capacidade intelectual, na sua forma talvez de dizer não ao pecado, e que não tem te levado para perto de Deus, talvez na sua religiosidade, e Jesus está te chamando para um relacionamento perto e íntimo com Ele, onde Ele olha para você e diz: eu quero ser o seu Senhor, eu quero ser o seu Salvador e o seu Senhor, se é que dá para separar isso. Eu quero ser aquele que perdoa os seus pecados, eu quero ser aquele que tem a primazia do seu coração. Eu quero ser a razão da sua vida. Eu quero ser aquele a partir do qual todas as coisas que você faz, você foi reconciliado com Deus pelo meio do meu sangue. E a partir de agora, tudo que você faz, você pede a minha direção. Porque a gente tem a tendência muito fácil, queridos, de viver como a igreja de Colosso, como alguns daquela igreja, não podemos generalizar, deixando Jesus de segundo plano. Imagina, a gente ter um culto aqui e sair daqui com Jesus em segundo plano. Eu quero que você saia daqui dizendo: Jesus é Senhor, Jesus é Salvador, Jesus morreu por mim, Jesus perdoa, Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus cura. E você testemunhe dessa transformação de Jesus, dizendo: o dia que eu entreguei minha vida a Ele, o dia que fui reconciliado com Deus, eu experimentei uma transformação. A salvação do pecado, a libertação dos poderes das trevas estão em Jesus. Em Jesus, Cristo é o Senhor, Ele precisa ser o Senhor da sua vida. Em Cristo todas as coisas foram criadas, e nós encontramos vida e propósito de vida em Cristo.
Ele é o cabeça da igreja, o primogênito, e tem primazia, superioridade sobre todas as coisas. Jesus criou todas as coisas, está acima da criação. Queridos, não dá para ser cristão e negar a divindade de Cristo, e não exaltar a pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus é o plano perfeito de Deus, e foi do agrado e da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E através da sua morte, e através da sua ressurreição, trouxesse redenção ao homem, reconciliando todas as coisas. O relacionamento do homem com Deus, o relacionamento do homem com o próximo, o relacionamento do homem com o meio com o qual ele vive. É Jesus que reconcilia. E talvez até o relacionamento do homem consigo mesmo, que está afastado de Deus. A grande mensagem, queridos, repito, nós vamos repetir isso aqui talvez alguns domingos ainda. A grande mensagem de Colossenses é a centralidade de Jesus Cristo em todas as áreas da vida humana. Que Jesus, meus queridos, seja o Senhor da sua vida. Que Jesus seja o seu Salvador. Que Jesus não seja para você somente alguém que você recorre nos tempos de adversidade. Sim, que você recorre nos tempos de adversidade, mas que não seja somente alguém que você recorre, como um SAMU que você chama por socorro para te pegar estendido no chão. Mas que ele seja alguém que caminhe com você todos os dias. Que o dia que você estiver estendido no chão, você vai chamar o SAMU, mas porque ele é seu amigo. Ele vai chegar mais rápido. Estou brincando, tá? Porque ele é alguém que você se relaciona. Você não vai procurar no Google o endereço do SAMU, porque você só tem alguém que vai te ajudar quando você tem necessidade. Você tem alguém que você de fato tem um relacionamento íntimo. Sabe, queridos, a gente precisa viver essa realidade com Cristo Jesus. Óbvio que Ele se importa com as nossas lutas, com as nossas dores. Mas eu quero te convidar a ter um relacionamento íntimo com Cristo Jesus. Onde você sai daqui dizendo: eu quero que o Senhor Jesus seja o meu Salvador e o meu Senhor. Onde você sai daqui dizendo: eu quero confessar o meu pecado. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero fazer parte desse corpo onde o cabeça é Cristo Jesus. E onde Ele se reúne para adorar a Deus. Vamos orar? Vamos conversar com Deus nesse momento. Queria que você olhasse para o seu coração. Como está a sua vida? Diante das perguntas que eu já coloquei aqui, você já experimentou o amor reconciliador de Jesus? Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador. Você já entendeu a mensagem do Evangelho? Já disse: sim, eu creio nessa mensagem. Se você tivesse que responder uma pergunta: onde o Senhor Jesus está em sua vida? Qual o papel que Ele ocupa? Qual seria a sua resposta para Deus nessa noite? Eu quero te convidar a responder isso para o Senhor nessa noite. Olhar para Ele e dizer: Senhor, o papel que o Senhor ocupa talvez é o papel de um filho de um crente, que aprendeu a vir para a igreja, mas nunca teve um encontro com o Senhor. Talvez o papel que o Senhor ocupa é um papel de que é aquele que me abençoa quando eu preciso, mas não é de Senhor e Salvador. Queria que você conversasse, tivesse essa liberdade, de permitir que Deus sondasse seu coração, aquele que conhece todas as coisas, e abrisse seu coração a Ele. Pai, nós estamos diante do Senhor, ó Pai. Aquele que conhece todas as coisas sobre nós, ó Pai. Aquele que habitou entre nós através de Jesus Cristo. E aquele que conhece, ó Pai, as maiores virtudes do nosso ser. Mas aqueles que conhecem as maiores imperfeições do caráter do nosso ser. Aquele que conhece a pecaminosidade do nosso coração, aquele que conhece as nossas motivações, aquele que sabe, ó Pai, quando nós nos aproximamos do Senhor como uma barganha, como uma troca para conseguir uma vantagem, e quando nós estamos sendo sinceros diante do Senhor. Aqueles que talvez em algum momento da nossa caminhada, ó Pai, só aprendemos a ouvir falar sobre o Senhor, mas nunca tivemos um relacionamento com o Senhor. E olhar para Colossenses, Pai, é ser convidado a olhar para Cristo Jesus.
olhar para o Senhor habitando entre nós, aquele que Jesus, que está no princípio com o Senhor, tem primazia sobre todas as coisas, mas aquele que morreu na cruz pelo perdão dos nossos pecados e que nos reconcilia novamente com o Senhor. Pai, talvez chegou a hora de pararmos. Já falei isso aqui com o Senhor em outros momentos, com os meus irmãos, mas talvez chegou a hora de pararmos, de colocarmos o Senhor como anexo da nossa vida. Alguém que só vai homologar a história que nós queremos escrever a partir de nós. Alguém que já tomou as decisões, já sabe o que fazer, e só vem aqui para pedir a bênção. Mas talvez chegou a hora de colocarmos o nosso coração diante de Ti e dizer: nós dependemos de Ti. Nós precisamos de Ti. Precisamos de Ti porque o Senhor é aquele que morreu para perdoar os nossos pecados. Mas precisamos de Ti porque nós queremos que o Senhor preencha o nosso coração com a Sua presença. Coração que talvez nós preenchemos com as coisas criadas pelo Senhor, diferente daquela hierarquia angelical, misticista, que os colossenses estavam fazendo, mas talvez coisas que nós colocamos como razão do nosso ser, que não é o Senhor. Coisas que talvez são lícitas, são válidas, mas que não devem ocupar toda a razão do nosso ser. Seja o centro do nosso coração, Pai. Seja a razão da nossa esperança. Nós queremos caminhar com o Senhor. Continue sendo o cabeça dessa igreja, Pai. Essa igreja continue submissa a Cristo Jesus. Essa igreja continue querendo ser uma igreja bíblica, acolhedora, transformadora. Que é isso que o Evangelho faz. Ele é a palavra de Deus encarnada. Ele nos acolhe. É verdade que nos confronta, mas Ele também nos transforma. Nos ajuda, Pai, na nossa caminhada. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Nós vamos continuar